Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A. Estamos aqui com a professora Ana Paula Augusto para darmos início a mais uma aula. Então, crianças, organizem o seu espaço de estudo para que a aula de hoje ela possa começar. Vamos iniciar a aula com a escrita do cabeçalho e rotina no caderno de classe com dedicação. No cabeçalho temos MF, professor Antônio Mazeio, dia 22 de outubro de 2020. Hoje é quinta-feira. Bom dia! Muito bem! Vamos agora escrever a rotina. Número 1. Língua portuguesa. Estudo das páginas 45, 46 e 52. 2. Matemática. Estudo das páginas 49, 50, 51 e 52. E vamos iniciar hoje o livro volume 4, com as páginas 3, 4 e 5. 3. Ciências. Estudo das páginas 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Vamos lá? Vamos iniciar a aula de língua portuguesa. Vamos iniciar aqui com a correção da página 45. Aqui estamos estudando sufixo íssimo ou íssima. O diário de Julieta era muito companheiro. Nele, ela podia confiar e contar todas as suas histórias secretas. Por isso, ela se referia ao diário como companheiríssimo. Então, da palavra companheiro, nós acrescentamos o íssimo e ficou companheiríssimo. E tem outras palavras que podemos fazer, né? Com o sufixo íssimo e íssima, onde intensifica, deixa mais intenso o sentido dessa palavra. E essa palavra ela é um adjetivo. Por que um adjetivo? Porque ela caracteriza ou ela dá uma qualidade a algo. Então, se algo é muito baixo, é baixíssimo. Se é muito alto, altíssimo. Se é muito baixa, baixíssima. Se é muito alta, altíssima. Ok? E ontem tivemos aqui algumas atividades. Vamos fazer correção? Ok. Substitua as expressões sublinhadas por uma só palavra. Vamos ver. Com a chegada do gatinho, Julieta ficou muito contente. Com a chegada do gatinho, Julieta ficou contentíssima. O gatinho, quando chegou à casa de Julieta, era muito pequeno. O gatinho, quando chegou à casa de Julieta, era pequeniníssimo. A menina maluquinha acha o gatinho Romeu muito charmoso. A menina maluquinha acha o gatinho Romeu charmosíssimo. O diário de Julieta tem histórias muito secretas. O diário de Julieta tem histórias secretíssimas. Muito bem, então aqui está a correção. Crianças, prestem atenção no início da frase. Iniciando com letra maiúscula, também nós temos nome de pessoas aqui com letra maiúscula, ok? E ponto final ao final da frase. Para hoje, nós vamos falar sobre verbo. 3. Releia este trecho. Hoje foi aniversário do meu querido Romeu. Ele fez 3 anos. Fiquei lembrando tanta coisa. Letra A. As palavras sublinhadas dão a ideia de que os fatos foi
e fez estão acontecendo neste momento agora. Já aconteceram há tempo atrás ou vão acontecer ainda no futuro porque não aconteceu. Ok? Prestem atenção. B. Como ficariam essas palavras se os fatos estivessem acontecendo no momento presente? Escreva. 4. Nas frases a seguir, localize e sublinhe, passe um traço logo abaixo, as palavras que dão a ideia de que os fatos já aconteceram lá no passado. Vamos lá? A. Quando Romeu chegou em casa, era desse tamaninho. B. Ele dormia na minha cama, enroladinho nos meus cabelos para ficar quentinho. C. Quem escolheu o nome foi o papai. Muito bem. As palavras que indicam uma ação em determinado tempo se chamam presente, passado e futuro. São chamadas de verbos. Os verbos no infinitivo terminam em ar, ir. Vou dar uns exemplos. Cantar, amar, plantar, escrever, mover, beber, partir, rir, dormir, ok? Agora 5. Complete as frases com o infinitivo dos verbos destacados. Chegou, indicação de. Dormia, indica a ação de. Escolheu, indicação de. Ok? Muito bem. Não esqueçam que hoje tem um QR Code com mais atividade complementar. Vamos lá. Além do verbo, que classifica a ação, nós temos o pronome. E nós vamos aprender hoje o uso de pronomes possessivos. Vamos lá. Número 1. Leia as frases e circule as palavras que indicam posse. Então, a professora Ana já trouxe aqui para vocês que pronomes possessivos é o quê? É aquela palavra que indica posse. Então, vamos lá. Letra A. Então, eu fui brincar sozinha e minha boneca frufru quebrou. Letra B. Mais tarde descobri que o mingau tinha desfiado todos os meus vestidos amarelinhos. Letra C. Como eu ia dizendo, meu dia foi maravilhoso. Então, aqui você vai procurar as palavras que indicam posse, que seriam os pronomes possessivos. E eu vou dar uma dica para vocês. As palavras meu, minha, meus e minhas, ok? Muito bem. Agora, atividade 2. Responda as questões a seguir. De quem era a boneca frufru? De quem eram os vestidinhos amarelinhos? Quem teve um dia maravilhoso? Ok? Muito bem. Vamos agora para a atividade 3. Escolha uma das palavras entre parênteses que completa o espaço correspondente. Vamos lá. As palavras meu, meus, minha, minhas indicam tratamento, pessoa ou posse. A professora já respondeu isso, hein? 4. Complete as frases com as palavras do quadro. Meu, minha, meus, minhas. Vamos lá? Tananã, melhor amiga é a Mônica. O nome do tananã, bichinho de estimação é mingau. Tananã, vestidos são todos amarelinhos. Gosto muito das tananã bonecas. Acabou a aula de língua portuguesa. Vamos para a matemática. Correção da atividade da páginas 49 e 50. Aqui está pedindo: pinte os modelos de sólidos geométricos a seguir de acordo com a descrição da característica de cada um. Então, ficamos com pintar de azul aqueles que apresentam apenas superfícies planas, que são as superfícies retas. Agora, pintar de amarelo
aqueles que apresentam pelo menos uma superfície arredondada, como vocês podem ver aqui. Ok? Então, faça a correção aí. Agora, a correção da página 50. 2. Observe novamente os sólidos geométricos e preencha a tabela a seguir com o número de faces, vértices e arestas de cada um. Vamos lá. No cubo, tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. O bloco retangular ou também paralelepípedo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide tem 5 faces, 5 vértices e 8 arestas. Esses sólidos são poliedros ou corpos redondos? Estes corpos são poliedros. Muito bem. 3. Colhe os adesivos com a imagem dos sólidos geométricos indicados. Vamos lá? Cilindro, cone, esfera. Esses sólidos são poliedros ou corpos redondos? Corpos redondos. Continuando a correção da página 51. Marque com um X o objeto cuja forma se assemelha a um poliedro. Circule o brinquedo cuja forma lembra um corpo redondo. E depois nós tivemos aqui a atividade de planificação de uma embalagem, onde vocês utilizaram de uma embalagem vazia de creme dental, né? E depois tem uma atividade. Marque com um X as figuras geométricas planas que você observa nas faces da caixa de creme dental. Nós observamos os retângulos. Muito bem. Continuando a correção da página 52. 7. Manuseie os modelos de sólidos geométricos observando o formato de suas faces. Pinte a seguir as figuras planas correspondentes às faces de cada um. Então, nós temos aqui o retângulo e o quadrado. Aqui nós temos somente o quadrado, que todas as partes são iguais. Aqui nós temos o quadrado e o triângulo. Muito bem. 8. Marque com X o molde que pode ser usado para construir um cone. Só pode ser esse, né? Porque o cone é pontudo. 9. Pinte as figuras que representam as planificações de uma pirâmide. A pirâmide ela é pontuda, então nós temos este e este. Muito bem. E hoje vamos iniciar uma nova atividade, um novo conteúdo chamado de divisão. Lá na página 3 do livro, né, do LDI, volume 4. Vamos lá. O professor de Educação Física está organizando os alunos em grupos para o ensaio das apresentações de final de ano. Observe. Quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Então, eu trouxe para vocês. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou utilizar as 12 crianças. E quantos grupos eu posso formar? Vamos ver? Posso formar esse primeiro grupo com 4 crianças, o próximo grupo com 4 crianças e sobraram mais 4 crianças para formar outro grupo. Então, no caso, eu formei 3 grupos com 4 alunos. Então, o que eu fiz aqui? Eu dividi 12 crianças em 3 grupos, então 12 dividido por 3, que dá igual a 4 alunos em cada grupo. Ok? Então, essa é uma ideia de divisão. Mas, professora Ana, só dá para fazer isso? Não. Vocês podem fazer outros tipos de divisões aqui com a mesma quantidade de crianças. Então, temos uma perguntinha aqui. Quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Então, eu trouxe a primeira resposta. Vocês podem escrever aqui. Mas será que dá para formar mais grupos? Então, pensa aí e faça. Vamos para o momento das atividades lá na página 4. Número 1. Para a apresentação do final do ano, o professor distribuiu igualmente maracás coloridos entre os alunos de um grupo. Letra A. Quantos maracás foram distribuídos? Quantos maracás tem aqui no caso?
B, quantas crianças há no grupo? Então, quantas crianças tem aqui? E depois C, quantos maracás cada criança vai receber? Saia distribuindo aqui, pode fazer o quê? Passar uma linha para ver quantos cada um vai receber, ok? Mas a Pro já trouxe praticamente a resposta aqui, né? Ao distribuir igualmente 8 maracás entre 4 crianças, cada criança recebeu 2 maracás. Vocês vão perceber isso. Essa é a ideia de repartir partes iguais, ou seja, ideia da divisão. Então, como faremos isso? Em conta. 8 maracás, dividido entre 4 crianças, dividido em 4, é igual a 2 maracás para cada criança. Então, esse é o sinalzinho representado pela divisão. Continuando atividades, lá na página 5. 2. Os alunos estão ensaiando uma dança para a apresentação. Nessa dança, eles devem formar trios. Trios, 3, certo? Vamos lá. Quantas crianças estão ensaiando? Conte aqui, hein? Cada grupo terá quantas crianças? Eu acho que eu já respondi isso. Quantos grupos serão formados? Então, para vocês saberem quantos grupos foram formados, né, serão formados na verdade, você faça igualzinho a professora fez na atividade anterior, sai circulando os grupos, ok? Nessa situação, calculamos quantos trios podemos formar com 15 crianças, ok? Essa também é uma ideia de divisão. São 15 crianças no total e são 3 em cada grupo. Então, serão formados 5 grupos. Então, 15 dividido por 3 é igual a 5. Ok? Quando vamos repartir igualmente, que é o que nós estamos fazendo, uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma criança cabe em outra, usamos chamado de divisão. O sinal aqui indica uma divisão e o resultado que vem após o sinal de igual é chamado de quociente, ok? E para a atividade 3, desenhe balões na imagem ao lado, de modo que cada criança, cada aluno ganhe 2 balões. Quantos balões você desenhou ao todo? Quero saber. Vamos para a aula de ciências agora. Vamos começar com a correção da página 9. Vamos lá? Atividade 1. Sobre os gases que compõem o ar, relacione as duas colunas. Letra A. Nitrogênio é usado no crescimento de plantas e animais. Letra B. Oxigênio é usado na respiração da maioria dos seres vivos. Letra C. Gás carbônico é usado pelas plantas para produzir seu próprio alimento. 2. Leia o texto e depois faça o que se pede. É muito raro encontrar uma borboleta colorindo a vida agitada da cidade grande. Mas você já deve ter notado como elas logo aparecem em campos e áreas naturais preservadas, não? Infelizmente, a poluição tem tudo a ver com isso. Por isso, a presença ou não de borboletas pode ser um bom indicador da qualidade do ar de uma região. Vamos lá, letra A. De acordo com as informações apresentadas, o texto se refere à poluição do ar. Explique a seguinte frase retirada do texto. A presença ou não de borboletas pode ser um bom indicador da qualidade do ar e de uma região. Por que será isso, hein? Em ambientes poluídos, esses insetos não são encontrados, pois não sobrevivem. Olhem só. Ok, já fizemos a correção. Que tal agora vamos brincar com o catavento? A professora Ana vai encaminhar para vocês o passo a passo de como fazer um catavento, ok? Muito bem. E vamos iniciar um novo conteúdo hoje. Hoje nós vamos falar sobre a vida dos animais lá na página 11. E para isso eu trouxe um poema bem bacana para vocês. O que disse o passarinho? Um passarinho me contou que o elefante brigou com a formiga só porque ela pisou no pé dele. Um passarinho me contou que o namoro do tatu e a tartaruga deu num casamento de fazer dó. Cada qual ficou morando em sua casca, em vez de morarem numa casca só.
Um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca e que o leão marinho e a foca... Xoxô, passarinho, chega de fofoca! Que fofura de poema, não é mesmo? E que tal agora vocês responderem algumas perguntinhas? Vocês podem copiar as perguntas e responder lá no caderno de classe. Não esquecer de escrever antes a aula de ciências, página 11, ok? Vamos lá. Quais são os seres vivos citados no poema? Circule o nome deles. E pode escrever aqui abaixo também. Você conhece algum desses seres vivos? Quais? Esses seres vivos têm algo em comum. Você consegue descobrir o que é? Fique no aguardo. E vamos agora fazer o momento da leitura para falar um pouquinho sobre o modo de vida dos animais, lá na página 12. Os animais vivem em diferentes ambientes e apresentam diversos tamanhos e cores, mas uma coisa eles têm em comum: todos nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem. Podemos dizer então que todos têm um ciclo vital. Cada animal tem um modo de vida. Há diferenças entre o que comem, onde vivem, como se locomovem, na forma como os filhotes se desenvolvem, entre muitas outras características. Vamos conhecer algumas delas? Então vamos lá na página 12, continuando. Os animais, eles se alimentam. Os animais são seres vivos que precisam buscar no ambiente o alimento necessário para sua sobrevivência. Quanto ao tipo de alimento que consomem, eles são classificados em carnívoros, herbívoros e onívoros. Vamos lá conhecer? Os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais, como a gente pode ter exemplos, das pererecas e ariranhas, que são animais carnívoros. Os herbívoros são animais que se alimentam de plantas. Então, nós temos aqui os cavalos e araras, que são exemplos de animais herbívoros. E também nós temos os onívoros, que são animais que se alimentam tanto de outros animais quanto de plantas também. Então, aqui nós temos o guaxinins e também nós, seres humanos, que são exemplos de animais onívoros. E os animais, além de se alimentarem, eles se locomovem. Vamos conhecer um pouquinho? Os animais têm jeitos diferentes de se locomoverem, seja para buscar alimento e abrigo, seja para fugir de seus predadores. Alguns saltam, outros correm, rastejam, voam ou podem nadar. Observe alguns exemplos. Olha só esse golfinho. Ele tem o hábito de saltar e dar piruetas. Olha o veado campeiro. É um animal muito ágil, podendo correr muito rápido, com uma velocidade a 70 km por hora. Olhem só. Olha o tuiuiu, que é uma das aves voadoras. E ainda nós temos, olha que fofura, esses peixes palhaços que eles nadam muito. Que bacana! E agora vamos para o momento das atividades lá na página 14. Primeiro vocês vão fazer o quê? Leia o poema Ariranha, de Lalau e Laura Beatriz. Depois faça o que se pede. Então, nós temos aqui o texto para leitura e aqui nós temos algumas perguntinhas. Que características da ariranha você descobriu ao ler o poema? Vocês podem grifar no primeiro. De acordo com o texto, a ariranha é um animal onívoro, carnívoro ou herbívoro. Ou também temos atividade 2. Observe os animais representados nas imagens a seguir. Agora circule os que voam, pinte os animais que rastejam e escreva o nome dos animais que nadam, ok? Muito bem. E a aula termina por aqui. Bons estudos, meus queridinhos. Até a próxima aula. Beijos da professora Ana Paula. Tchau!